Olá, meu nome é Manuela Puc, eu vou dar início à nossa aula de hoje intitulada Soroterapia e Doença do Soro. A história da soroterapia ela se inicia em 1890 com Emil von Behring. O Behring era esse cientista alemão e que na época ele trabalhava com culturas dessa bactéria que é a Corynebacterium diphtheriae, que é a bactéria da difteria. E os experimentos do Behring, eles consistiam em atenuar essas culturas de bactéria, de que modo? Ele fervia essas culturas e administrava em modelos animais, como camundongos e coelhos. E depois, de algum tempo, ele recolhia o soro desses animais. Utilizando o mesmo experimento, mas agora sem ferver essa cultura, sem atenuar, ele inoculava a cultura ativa em outro grupo de animais e tratava ou não esse grupo com o soro do primeiro grupo. E o que o Behring viu? Ele viu que quando ele tratava esses animais com o soro do primeiro grupo, esses animais eram protegidos, eles não morriam. No entanto, quando ele não tratava esses animais com o soro do primeiro grupo, esses animais morriam. Então, foi Behring o pioneiro na produção do primeiro soro. É importante destacar, gente, que nessa época ainda não se sabia que soros apresentavam anticorpos, tá? E o Behring, juntamente com o Kitasato, fazendo uso dos mesmos experimentos, eles também desenvolveram o soro antitetânico. Para quem não conhece, o Kitasato, hoje nós temos uma vidraria no laboratório, que é essa aqui, que recebe o nome dele, uma vez que foi ele que a inventou, então essa vidraria é o Kitasato do nosso laboratório. Bom, então Behring, em colaboração com o Kitasato, produziu o soro antitetânico. Mas foi no ano seguinte, em 1891, que foi realizado o primeiro teste em humanos. Então diz a história que numa noite de Natal em Berlim, havia uma criança, muito ruim, devido à difteria, e aí foi solicitado ao Behring o seu soro para testar nessa criança, uma vez que provavelmente ela iria a óbito. E o Behring, então, cedeu esse soro heterólogo produzido em animais, o soro foi injetado nessa criança e essa criança sobreviveu. Posteriormente, o soro foi utilizado em várias crianças daquela época e o Behring ficou conhecido como o salvador de crianças. Aqui a gente vê uma foto do soro antidiftérico da época, tá? Que vinha nessas caixinhas. Então, o Behring, juntamente com o Kitasato, foram os pioneiros na produção de soros contendo anticorpos. Lembrando que eles não sabiam que soro tinha anticorpos, tá? E em 1901, o Behring foi laureado com o Prêmio Nobel, em Fisiologia e Medicina, e interessantemente foi o ano que o Prêmio Nobel foi criado. Infelizmente, o Kitasato não recebeu o Prêmio Nobel juntamente com o Behring. Tá, mas como se deu a história da soroterapia para acidentes ofídicos, para peçonhas animais? Então, essa história, ela começa em 1891 com Calmet, então se iniciou um ano após as descobertas de Behring, quando Calmet iniciou pesquisas na produção de soro antiofídico. Mas foi só em 1894, alguns anos depois, que Calmet se mudou, foi trabalhar no Instituto Pasteur de Lille, na França, e lá sim ele finalizou a produção de um soro para Naja tripudians, que é essa cobra asiática. E aí esse soro que ele produziu, embora ele produziu para Naja tripudians, ele disse que o soro que ele produziu ele era ativo contra a peçonha de Naja, mas ele também era igualmente ativo para outras espécies de serpentes ou cobras asiáticas. Então ele falou que ele tinha um soro polivalente, ou seja, eu tenho um soro que eu fiz para Naja, mas se você for mordido por qualquer outra serpente ou cobra, você pode usar que ele vai funcionar. Então, o meu soro é polivalente. Depois a gente vai discutir um pouco disso nos próximos slides. Para curiosidade também, o Calmet também foi o criador da BCG, a vacina da BCG, para tuberculose, que significa bacilo de Calmet-Guerin, uma vez que ele produziu juntamente com Guerin. É só para curiosidade, tá?
Então, lá na França, né, o estudo na produção de soros para acidentes ofídicos começou com Calmé, mas como se deu essa história da soroterapia no Brasil? Então, essa história ela vai se iniciar com Vital Brasil Mineiro da Campanha, né? Eu gosto de falar um pouquinho do nome dele, que é bem interessante. Então, ele chama Vital, porque ele nasceu no dia de São Vital. Brasil, porque ele nasceu no Brasil. Mineiro, porque ele nasceu em Minas Gerais. E Campanha, porque ele nasceu na cidade de Campanha. Então, o pai dele gostava de dar esses nomes pitorescos, né, aos seus filhos. Inclusive, ele tem algumas irmãs, né, mais de uma, com o sobrenome Caldas, porque nasceram em Poços de Caldas, tá? Bom, mas o Vital Brasil era médico, né, formado em medicina em 1891 e posteriormente, né, em 95, ele foi clinicar em Botucatu, onde lá ele encontrou um cientista, um pesquisador, que era o reverendo Carvalho Braga, tá? O Carvalho Braga, ele estudava plantas usadas empiricamente no tratamento de acidentes ocasionados por serpentes. Então, ele buscava compostos, né, ativos nessas plantas para tratar acidente ofídico. E o Vital achou isso muito interessante e começou a estudar essas plantas, né, essas substâncias contidas nessas plantas. Mas foi aí, né, durante os seus estudos, que ele ficou sabendo, né, dos trabalhos dos estudos do Calmé lá na França, né, que ele produziu o soro para a Naja. Mas como ele não poderia desenvolver experimentos, né, assim como o Calmé, né, imunizando animais, produzindo soros, lá em Botucatu, o Vital decidiu então se mudar para a capital, para São Paulo, e lá ele conseguiu um trabalho, né, como assistente no Instituto Bacteriológico de São Paulo, que na época, né, estava sob direção de Adolfo Lutz, né, mais um nome importante para a nossa imunologia. Aqui é só para curiosidade, né, então essa é uma nota de 10.000 cruzeiros, né, que ficou circulante no nosso país de 91 a 93, que foi uma homenagem, né, ao Vital Brasil. Então a gente vê o Vital Brasil, né, a foto dele, a morfologia da cabeça de uma serpente e aqui extraindo, né, peçonha de uma serpente numa plaquinha de Petri. Tá, então agora lá em São Paulo, no Instituto Bacteriológico, o Vital Brasil começa a produzir soros, né? Soros para quê? Para peçonhas, né, de serpentes brasileiras. Ele trabalhou com bótropes de jararaca e crotalus duriços terríferos, então jararaca e cascavel. E após alguns experimentos, ele verificou que o Calmé estava errado, porque o soro produzido por ele no Brasil não era polivalente, e sim um soro monovalente, ou seja, o soro que ele produziu para jararaca não neutralizava a peçonha de cascavel e o soro que ele produziu para cascavel não neutralizava a peçonha de jararaca, né? Então ele afirmou que o soro possuía uma especificidade antigênica. Eu gosto de ressaltar que foi Vital Brasil que criou esse termo, que hoje é muito utilizado nos nossos livros, né, básicos de imunologia. Bom, embora foi um pouco polêmico, né, essa descoberta na época, o Vital Brasil ele teve que parar um pouquinho seus estudos, né, com a produção de soro antiofídico no Brasil, porque em 99 ele foi convocado, né, para um surto em Santos de febre amarela. Então ele foi convocado, né, pelo país para trabalhar nesse surto. Quando ele chegou lá em Santos, né, ele identificou que não se tratava, né, de febre amarela e sim um surto de peste bubônica, né, ocasionado por Yersinia pestis, e foi confirmado por Oswaldo Cruz. Mas por que eu estou contando essa história, né, da peste lá de Santos de 899? Porque o soro para tratar a peste bubônica naquela época ele era importado da Europa. Só que o Brasil ele estava num momento de epidemia e não teria condições, né, financeiras de comprar todos esses soros importados da Europa. Então viu-se a necessidade de produzir o soro no país, né, para tratar essa epidemia. E foi aí, né, que o diretor do Serviço Sanitário do Estado de São Paulo na época, que era o Emílio Ribas, propôs ao governo, né, a criação de um instituto soroterápico. O único instituto que poderia produzir soro no nosso país naquela época era o Instituto Bacteriológico de Adolfo Lutz,
mas tratava-se de um instituto assim pequeno, né? Não ia dar para produzir grandes quantidades de soros, né, para comercializar. Então foi quando Adolfo Lutz, Oswaldo Cruz e Vital Brasil escolheram como local adequado para a instalação de um novo instituto, né, financiado pelo governo, a Fazenda Butantã, que na época ficava a 4 quilômetros da capital, hoje fica no meio, né, da cidade, e tinha uma área de 4 milhões de metros quadrados. Então é aqui, gente, na nossa história, que nasce o Instituto Butantã. Aqui é uma foto, né, da casa sede do Instituto Butantã, acima, e aqui sou eu na escadaria em frente ao Instituto Butantã em uma visita. Bem, então, após eu contar um pouquinho dessa história do surto de Santos e da criação do Butantã, né, em 1901, olha aí, 11 anos após a descoberta de Behring, né, com soro antidiftérico e tetânico, os soros crotálico, antibotrópico e misto, né, a mistura dos dois, foram liberados para uso no homem. É bem interessante que nessa época houve a instalação de um serpentário bem grande no Instituto Butantã, né? Então era comum ver nos jornais, né, manchetes, troca-se serpentes por soros. Então o Instituto mandava caixas, né, de madeira para os fazendeiros, né, os produtores rurais. Eles capturavam essas serpentes, mandava para o Butantã e o Butantã em troca mandava soro para eles armazenarem nas fazendas em caso de acidente ofídico, né? A mortalidade por acidente ofídico naquela época caiu, né, verticalmente no país. Milhares de vidas foram poupadas, principalmente da zona rural. Bom, isso foi em 1901, mas até esse momento não se sabia que soros continham anticorpos, correto? Sabia-se que o soro neutralizava antígenos, né, no caso peçonha, né, veneno. Mas em 1904 vem Paul Ehrlich, acho que vocês lembram um pouquinho do Paul Ehrlich, ele que também descreveu o terror autotóxico, lembra? Lá da nossa aula de autoimunidade. Mas em 1904 vem o Ehrlich com uma teoria, que ele chama de teoria das side chains e das magic bullets. O que seria isso, né? O que seria essa teoria? Ele dizia que nós teríamos células, né, que teriam receptores de membrana celular e esses receptores se ligariam a antígenos. Então, esses receptores ele denominou de side chains. Então, se a gente olhar aqui no desenho do Ehrlich, né, nós temos uma célula com receptores de membrana se ligando ao antígeno. Perfeito, as side chains. Posteriormente, na sua teoria, ele diz que após essa ligação, os receptores se desprenderiam da membrana. Então, olha aqui na segunda e terceira figura, né, os receptores se desprendendo. E esses receptores desprendidos foram chamados de magic bullets, ou balas mágicas. E por último, Ehrlich diz que receptores seriam substituídos por novos receptores, ou seja, novas side chains. Então, aqui desprendeu e a gente vem com novos receptores. Essa era a teoria de Ehrlich. Hoje, se a gente pegar o nosso livro básico de imunologia, né, o ABAS, a gente vai ver que o Ehrlich, desde aquela época, estava completamente certo, né? Então, os receptores, as side chains, os receptores de membranas, nada mais é do que os nossos receptores de linfócito B, que são os BCRs, né? Então, pode ser IgD, IgM. Perfeito. Depois de ativado esse linfócito B, né? O Ehrlich disse que esses receptores se desprenderiam da membrana, que seriam as magic bullets. E a gente sabe que depois, com o linfócito B ativado, se diferencia em plasmócito, ele ocorre o quê? Ele libera e produz grandes títulos de anticorpos, correto? Que seria, os anticorpos seriam então as balas mágicas, magic bullets. E o Ehrlich diz que novos receptores, né, seriam substituídos, né? Então, seria a nova produção de novos anticorpos por essas células, tá? Então, mais uma vez, side chains seriam os receptores de linfócito B e as magic bullets, os anticorpos. O Ehrlich, gente, também ganhou o prêmio Nobel em 1908. Então, foi o Ehrlich que trouxe pela primeira vez que os soros apresentavam anticorpos, embora naquela época ele denominou esses anticorpos de
balas mágicas ou magic bullets. Então, se a gente colocar um pouquinho dessa história numa linha do tempo, né, em 1890 nós temos a produção do primeiro soro, que é o soro antidifitérico, né, antidifteria. No mesmo ano, Kitasato produz juntamente com Behring o soro antitetânico, mas só o Behring é laureado com o prêmio Nobel. Em 1891 nós temos Calmette, que começa a produção de soro para peçonhas, né, para serpentes e cobras, né, onde ele produz, né, ele acreditava ter produzido um soro polivalente. Posteriormente, em 1901, vem Vital Brasil Mineiro da Campanha e produz o primeiro soro monovalente para jararaca e cascavel. Em 1904, a gente vem com Paul Ehrlich e que traz a teoria das side chains e magic bullets, ou seja, ele descreve pela primeira vez a presença dos anticorpos nos soros. E o Ehrlich também foi laureado com o prêmio Nobel. Quem tiver mais interesse, né, de conhecer essa história, né, da soroterapia, né, principalmente para envenenamentos por peçonhas animais, tem esse artigo publicado recente, né, em 2019, né, por mim, né, eu sou a primeira autora, e o grupo da Dinamarca, no qual a gente coloca numa linha do tempo todas as contribuições de diferentes cientistas, né, para a produção desse soro, né, desde 100 anos atrás até os dias de hoje. Tá, então, continuando um pouquinho dessa história, embora, né, a produção do soro monovalente por Vital Brasil tenha ocorrido em 1901, essa produção de soro do Vital Brasil só foi reconhecida 14 anos depois. Então, durante todo esse tempo, todo mundo acreditava que o melhor soro para tratar acidente ofídico do mundo seria o soro de Calmette, não do Vital Brasil. Mas em 1915, ou seja, 14 anos depois do Vital produzir o soro monovalente, ele foi convidado para participar de um congresso pan-americano em Washington, nos Estados Unidos, e ele estava de passagem por Nova York. E lá em Nova York tinha ocorrido um acidente, né, com um tratador de serpentes desse zoológico, do Bronx Zoo, né, que era o John Tomey, né? E esse senhor, né, que foi acidentado por uma serpente, uma cascavel, uma Crotalus atrox, ele só piorava, embora ele já estava recebendo o soro do Calmette, mas ele não melhorava. Então, lembrando que o soro de Calmette era para naja, né, uma cobra asiática, bem diferente da cascavel, né, que é uma serpente de outra família. Mas enfim, então o John Tomey, ele estava recebendo o soro do Calmette e pergamonato de potássio, que na época era utilizado para tratar acidente ofídico, mas hoje a gente sabe que ele é bem tóxico. Então ele só piorava. Foi quando, né, ficaram sabendo da presença do Vital Brasil nos Estados Unidos, e aí a direção do hospital solicitou o soro do Vital Brasil, porque eles sabiam que o soro Vital Brasil, né, o monovalente para cascavel, era produzido para essa espécie, Crotalus terrificus, né, que era uma outra cascavel. E, embora não se saiba detalhes, né, como que o Vital Brasil ia ter um soro no bolso dele, se ele levou para os Estados Unidos, se ele mandou vir do Brasil, então eu não sei esses detalhes, mas chegou o soro lá no hospital para tratar o John Tomey. E o John Tomey foi tratado com o soro monovalente do Vital Brasil para cascavel e o quadro dele começou a regredir e ele sobreviveu, tá? Aí saiu essa manchete, né, num jornal muito conhecido dos Estados Unidos, que é o New York Times, né? Dr. Brazil's antitoxin may save Bronx Zookeeper. Então, a antitoxina, né, o soro do Vital Brasil, deve salvar a vida do tratador de serpentes do zoológico Bronx Parks. O John Tomey então melhorou, né, e agradeceu o Vital Brasil, que lhe respondeu: o senhor não me deve nada, pelo contrário, eu é que lhe devo a grande oportunidade de testar e divulgar a eficiência do nosso soro. Então, essa história ela é bem interessante porque ela que vai fazer com que o soro do Vital Brasil seja reconhecido mundialmente, tá? Posteriormente, então, o Instituto Butantan tornou-se local de visita obrigatória de autoridades nacionais e internacionais. Então, aqui nessa foto a gente vê a visita do presidente norte-americano, né, Theodore Roosevelt. Então, aqui a gente vê o Vital Brasil,
né? E aqui o Theodore Roosevelt. O Vital Brasil, ele morreu em 1950, com 85 anos, deixou 18 herdeiros, 9 de cada casamento, tá, gente? Ele foi viúvo e casou-se novamente. E em 1917 ele recebeu a patente do soro antiofídico, mas ele doou à população brasileira. Essa é uma frase dele bem conhecida: fiz uma parte do que eu gostaria de fazer pela humanidade. Bom, agora que a gente viu um pouco da história, né, da soroterapia, eu vou falar um pouco sobre essas definições, tá? Então é importante a gente recordar algumas definições, né, de imunologia, né? Então, a soroterapia nada mais é do que uma imunidade passiva. O que seria imunidade passiva? Quando você transfere para um paciente, né, anticorpos já prontos, né? Essa imunidade passiva, esses anticorpos, pode ser de anticorpos policlonais, que seriam anticorpos com diferentes especificidades. Então, aqui a gente vê um anticorpo aí com uma especificidade vermelhinha, uma verdinha, uma roxinha, né? Então, é um conjunto de anticorpos, né, com diferentes especificidades. E a gente tem anticorpos, né, monoclonais, seriam anticorpos com a mesma especificidade. Essa figura demonstra só um azulzinho, mas seria a gente ter no nosso vaio, no nosso tubinho, todos os anticorpos idênticos, né? Então, todos azulzinhos, por exemplo. E ainda, né, só para recordar, nós temos a imunidade ativa, né? O exemplo clássico é a vacina, onde você inocula antígenos que estimula a produção de anticorpos pelo próprio organismo. Então, diferente da passiva, que você já inocula anticorpos prontos, tá? Então, que fique clara estas definições. Tá, então, soroterapia, né, se dá pela transferência de anticorpos formados anteriormente em um indivíduo doador para um indivíduo receptor. Hoje a gente classifica a soroterapia em homóloga. O que seria isso? O soro é produzido e administrado em uma mesma espécie. Então, se eu produzir um soro em camundongo e administrar num outro grupo de camundongos, eu estou fazendo uma soroterapia homóloga. Se eu produzir em cavalo, administrar em cavalo, homóloga. Se eu produzir em humano, administrar em humano, homóloga. E nós temos a soroterapia heteróloga, né, onde o soro é produzido em uma espécie e administrado em outra. Então, nada mais é que a nossa soroterapia convencional, né, onde a gente produz anticorpos em cavalos e administramos em humanos. Tá. Exemplo de soroterapia homóloga, né? Então, um exemplo mais conhecido, né, nada mais é do que o soro para prevenir a doença hemolítica do recém-nascido em segunda gestação. Então, a gente sabe que quando a mãe, né, ela é RH negativa, né, e o pai é RH positivo, o filho tem grande chance de ser RH positivo, e isso pode induzir que a mãe produza anticorpos, né, contra esse feto. Numa primeira gestação, né, esse dano ele acaba sendo mais leve, mas numa segunda gestação a mãe pode rejeitar o seu filho. Então, nesses casos, logo após o nascimento, né, do primeiro filho, a mãe recebe uma soroterapia. Então, muitas pessoas acabam falando, principalmente o pessoal que não tem conhecimento, né, a população geral, olha, quando eu nasci eu tive que tomar vacina, né, mas não é uma vacina, na verdade é uma soroterapia. São anticorpos prontos, anti-D, para que não ative o sistema imunológico da mãe a produzir resposta de memória contra esse antígeno D, né, do RH positivo, tá? Em geral, esse soro, né, para prevenir que a mãe cause doença hemolítica do recém-nascido, ele é constituído de anticorpos de doadoras saudáveis, né? Então, mães que tiveram contato com a proteína D e têm anticorpos circulantes. Aqui eu trouxe um exemplo, que é o Resonative, né? Que nada mais é do que anticorpos humanos, né? De doadoras anti-D imunoglobulinas, né? Então, anti a proteína D dos eritrócitos. Tá, e nós temos a soroterapia heteróloga, né? Os soros heterólogos, eles são produzidos rotineiramente, né, por diversas instituições do mundo. Sempre utiliza-se o quê? Animais de grande porte. Então, em geral, né, no Brasil e na maioria dos países é utilizado o cavalo, mas já foram produzidos anticorpos, né, com sucesso em cabras, bodes e camelos.
Então, lembre-se que todos esses animais são animais de grande porte, porque é inviável você produzir um soro, por exemplo, em camundongo, né? Porque no final, né, das imunizações você vai ter o quê? Um volume pequeno de soro, tá? Depois a gente vai falar um pouco mais desse volume de soro que a gente consegue obter de apenas de um único cavalo. No Brasil hoje a gente tem 4 instituições produtoras de soro, tá? Nós temos o Instituto Butantan em São Paulo, a Fundação Ezequiel Dias em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós temos o Instituto Vital Brasil no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. E nós temos o Centro de Produção e de Pesquisa de Imunobiológicos do Paraná, que fica no Paraná, que é o mais recente. Tá, mas como se dá nessa produção do soro em equinos? Então, existe um processo, tá? Didaticamente a gente divide aqui em 4 etapas. Então, o primeiro processo aí é a hipermunização desses cavalos. Então, nada mais é do que inocular nesses cavalos doses crescentes, né, do antígeno. Então, por exemplo, de uma peçonha, né, de uma serpente, com intervalos de 20 a 30 dias. Então, é feito de 2 a 4 hipermunização. E durante esse processo, né, para verificar se o cavalo está produzindo altos títulos de anticorpos, é feita então a segunda etapa, que é a sangria explanatória, né? Então a gente faz testes laboratoriais para verificar o título desses anticorpos específicos para o meu alvo, para o meu antígeno. E se esses títulos demonstrarem ser altos, esse cavalo então é direcionado para a sangria, né? Em geral, recolhe-se 6 litros de sangue desse cavalo, que corresponde a cerca de 2% do peso do animal, uma vez que um cavalo tem em média 300 quilos, tá? E por último, né, esse processo de plasmaferese, né, que ele é feito juntamente com a sangria por algumas instituições, tá? Então, o que seria essa plasmaferese? Então, seria igual um equipamento de hemodiálise, né? Então, esse sangue passa por essa máquina, né? O soro, ele é separado e as células, né? Elas são devolvidas ao animal. Então, trata-se de um processo que tenta minimizar os danos, né? Causados pelo processo no animal. Agora eu vou passar um vídeo rapidinho, né, sobre a produção de soro pelo Instituto Vital Brasil, que vai esclarecer, né, e ilustrar melhor esse processo. Eu toda a vida mexi com animal, com cavalo. A gente aprendeu aqui que tem que tratar bem dos animais, que futuramente a gente lida com os animais, mas é para ser humano lá na frente, né? Hélio Felisberto Neto tem só 25 anos, mas já trabalha há 6 como assistente no Instituto Vital Brasil. Ele fala do amor aos cavalos. Os cavalos são escolhidos para essa tarefa por terem baixo custo e alta produção. É um animal universal que existe em quase todo o planeta, exceto nos polos sul e norte. Assim que chegam aqui, eles fazem o que se chama de tubo-prova, para checar se o animal consegue produzir anticorpo. O próprio Instituto diz se pode ou não. Depois disso, o veneno que mostramos sendo retirado na sede do Instituto é aplicado no animal, inicialmente em pequenas doses, para que o efeito não seja letal. Vou pegar aqui o veneno da surucucu, vou botar em seringa. E isso aqui vai ser inoculado nos cavalos, para desenvolver o anticorpo. Em 25 dias já é tempo suficiente para ele criar um anticorpo específico para cada tipo de veneno. Os animais são lavados antes de chegarem aqui, são contidos nesse tronco, amarrados, fazem um garroteamento para poder facilitar a visualização do vaso que vai sangrar. É feita uma tricotomia, uma raspagem do local que vai ser sangrado, o uso de uma solução desinfetante e em seguida é introduzida uma agulha para iniciar o processo de sangria deles. O plasma é essa parte de cima onde fica o anticorpo e é separado. Ele vai no caminhão frigorífico para a sede do Instituto, onde fica armazenado até que seja aprovado por uma análise técnica. A partir daí, ele é encaminhado para a área de produção do soro. Com os investimentos para a modernização de todo o processo, hoje o Rio já passou de 150 para 500 litros de soro por hora. Toda essa tecnologia é do Rio e é de graça,
como a vida e o sangue doado pelo nosso cavalo branco. Bom, continuando, né? Hoje os soros heterólogos eles são distribuídos em ampolas, né? O uso sugerido é a injeção intravenosa, né? Conforme a indicação da bula. E esse soro ele deve ser estocado entre 4 e 8 graus Celsius com validade de 3 anos, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos de soros, né? Disponíveis no nosso país. Nós temos o soro antibotrópico para jararaca, o soro anticrotálico para cascavel, antilaquético, que são para surucucus, antilapídicos, que são para as cobras corais. Aí nós vamos ter alguns soros mistos, né? O antibotrópico laquético, né? Jararaca e surucucu, antibotrópico crotálico, jararaca e cascavel. Nós temos ainda o soro que é o antiaracnídeo, né? Que ele vai ser um soro para dois gêneros diferentes de aranhas, né? A foneutra, que é a armadeira, e a loxosceles, que é a aranha marrom. E ainda anticorpos específicos para a peçonha escorpiônica do gênero Titius, tá? Nós vamos ter o soro anti-escorpiônico, agora esse aqui é um soro específico para o gênero Titius. Vamos ter o soro antilonômia, né? Que são para algumas taturanas, né? Muito comum, né? Esses acidentes por taturanas no sul do nosso país. Vamos ter agora os específicos para aranhas, né? O antilatrodético, que seria para a aranha viúva negra, e o antiloxocélico, que é o específico para a aranha marrom. Ainda nós vamos ter soros para outros, né? Alvos, né? Não só peçonhas animais. Então, nós temos o soro antitetânico, né? Para tratamento do tétano, antirrábico, da raiva, antidiftérico, da difteria, e antibotulínico, A, B e AB. Hoje já é possível encontrar o soro antiofídico em pó, né? Na verdade, ele é produzido, né? Ele foi desenvolvido em 2001 para as Forças Armadas e liberado em 2005, né? Ele possui as mesmas características do soro convencional, mas ele tem que ser dissolvido, né, em água e depois diluído em soro glicosilado. Ele tolera até 50 graus Celsius, né? Então, uma temperatura bem superior, né? E não precisa ser armazenado em geladeira, e ele possui também validade superior de 5 anos. Não existe soro liofilizados, né, todo aquele pipeline que eu mostrei antes, mas a gente tem soro liofilizado para jararaca, para cascavel, para surucucu e para coral, tá? Tá, então a soroterapia heteróloga, né, ela provou-se ser muito importante, né, para tratar, né, algumas doenças, né, e envenenamentos, né, conforme a gente viu no vídeo e nos slides anteriores. Mas embora, né, ela seja eficaz principalmente para inibir a letalidade, né, dessas doenças, desses acidentes, a soroterapia heteróloga ela apresenta várias desvantagens, tá? E é o que a gente vai discutir um pouco agora. Primeiramente, manter esse rebanho equino é muito oneroso, é muito caro, né? Então, imagine, né, a equipe veterinária necessária, né, para cuidar desses animais, o espaço, né, que esses animais precisam para pastar, a quantidade de ração e medicamentos que são necessários, né, para manter esses animais. Então, é muito caro manter esses animais, além de todo o problema ético, né? Uma vez que há uma redução acentuada na vida média desses animais. Então, um cavalo, né, que esse é um cavalo branco que não tem raça, né, que ele é utilizado para produção de soro, é claro que eles não vão utilizar cavalos de raça, né, que são caríssimos para produzir soro. Mas um cavalo, ele vive em média de 25 a 30 anos, mas quando o cavalo é utilizado para o processo, né, de imunização, esse cavalo, a vida dele normalmente é de 5, no máximo 10 anos. Em geral, após 5 anos de utilização desse cavalo no processo, né, eles param de utilizar e esse cavalo é destinado apenas para cavalgar e pastar, tá bom? Então, tem todo um problema ético envolvido. Além disso, é importante destacar que esses soros, né, eles apresentam anticorpos não neutralizantes. Então, quando você recebe um soro, 70% desse soro ele vai estar constituído de anticorpos não neutralizantes, ou seja, são anticorpos que não vão ser específicos
né, para aquele, por exemplo, aquela peçonha, né, animal de serpente que foi inoculado no cavalo. Vão ser anticorpos que o cavalo produziu durante toda a sua vida. Então, vai ter anticorpos para uma gripe que ele pegou, para um parasita que ele pegou, né, para uma infecção bacteriana, né, para um alérgeno. Então, assim, são anticorpos do cavalo não específicos para o alvo, que infelizmente não é possível separar os anticorpos neutralizantes dos neutralizantes. Então, quando a gente recebe um soro, 70% desses anticorpos vão ser não neutralizantes, tá? Então, aqui eu trouxe uma figura para ilustrar, né? Então, se você é acidentado por uma serpente, você recebe o soro do cavalo, sendo que esses anticorpos aqui, ó, vermelhinhos, né? Seriam anticorpos não neutralizantes, né? E apenas os pretinhos, né? Que está se ligando à toxina aqui, ó, da serpente, seriam os neutralizantes, tá? Aí eu gosto de ilustrar dessa forma, né? Então, seria como a gente precisar de um fusquinha de anticorpos e a gente recebe um caminhão de anticorpos. Então, é desnecessário, né, essa alta quantidade de anticorpos que a gente acaba recebendo. Bom, além da presença de anticorpos não neutralizantes, né, esses anticorpos podem levar ao desenvolvimento da doença do soro. Então, os soros heterólogos, né, podem levar ao desenvolvimento da doença do soro. Tá, mas o que seria a doença do soro, né? Vocês viram lá no tutorial de vocês. Então, a doença do soro trata-se, né, é classificada como uma hipersensibilidade do tipo 3. Se é uma hipersensibilidade do tipo 3, é uma doença acarretada pela formação, né, de imunocomplexos. Então, vamos revisar o que é um imunocomplexo. Então, contando uma historinha, né? Por exemplo, se eu vou lá na fazenda do meu tio e sou mordida por uma jararaca, né? Então, na minha circulação vai ter toxinas de jararaca. E eu preciso de anticorpos, né? Prontos, imunidade passiva do cavalo, para neutralizar essas toxinas, senão eu posso vir a óbito. Então, eu vou receber lá o soro do cavalo, né? Vai ser administrado na minha circulação para neutralizar as toxinas de jararaca. Perfeito, então vai ocorrer a formação desses imunocomplexos na minha circulação, né, que é antígeno anticorpo, né, toxina de jararaca anticorpo, e eu não vou mais morrer, né, as toxinas serão neutralizadas, né, e eu não vou mais a óbito. Pois bem, mas após 7 dias, né, 7 dias é o tempo que leva para ativar o meu sistema imunológico, ou seja, imunidade inata, imunidade adaptativa, produção de anticorpos, né, lembra lá do módulo de agressão e defesa 1, né, o 1.6 do primeiro ano. Então, o que vai acontecer após 7 dias, né? O anticorpo do cavalo não é anticorpo humano, ou seja, não é uma proteína selfie. Então, o meu organismo vai reconhecer aquilo como um antígeno, né, como um corpo estranho. Então, após 7 dias, eu, Manuela, vou produzir anticorpos, olha aqui, verdinho claro, contra o anticorpo do cavalo, verdinho escuro, né? Então, após 7 dias, isso vai ocorrer. E aí eu vou produzir grande quantidade desses anticorpos humanos que vão se ligar a anticorpos do cavalo e vão se ligar a anticorpos do cavalo já ligados a toxinas que ainda vão estar circulantes no meu organismo. E essa ligação anticorpo humano que liga no anticorpo do cavalo, que liga na toxina da jararaca, vai formar uma cadeia, né, grande essa malha, né, a gente chama de malha de imunocomplexos. E esses imunocomplexos, embora o nosso organismo seja capaz de eliminá-lo, né, através de um sistema que a gente chama de sistema fagocítico mononuclear, então é feito esse depuramento desses imunocomplexos, né, o clearance. Quando essa formação é em grande quantidade, o nosso organismo não consegue eliminar eficientemente, né, então a gente acaba ficando com esses imunocomplexos circulantes por longos períodos, né, no nosso organismo. E essa grande quantidade de imunocomplexo formada, né, junto com essa ineficiência do sistema fagocítico mononuclear em eliminar, né, com eficácia e rapidamente esses imunocomplexos, vai levar ao que a gente chama de doença do soro, tá? Aqui nessa figura é para ilustrar a formação desses imunocomplexos, essas malhas de antígeno anticorpos. Lembrando que na doença do soro essas malhas são muito maiores, né,
Porque a gente tem anticorpo do cavalo, que tem um peso molecular grande, né? Uma IgG tem 150 kDa, com os nossos anticorpos, né? Então, mais 150 kDa. Mais a proteína, né, da jararaca. Então, olha aqui, a gente vê essas malhas assim, grandes sendo formadas, por isso que é difícil de eliminá-las rapidamente, por isso que é fácil que elas sejam depositadas em locais alvo. Então, o que seria a doença do soro? É quando esses imunocomplexos se depositam em locais alvos. Quais seriam esses locais, né? Então, os pequenos vasos, né? Então, são locais que a gente tem uma grande pressão sanguínea, né? Os pequenos capilares. Então, causando o que a gente chama de vasculite, que é a inflamação desses pequenos vasos. Eles podem se depositar nas sinóvias, né? Causando o que a gente chama de artrite, então, a inflamação dessas articulações. E ainda eles podem se depositar, né? Que seria uma forma mais grave da doença, nos nossos rins, né? Causando a nefrite ou inflamação desses néfrons. Eu falei que essa é a forma mais grave porque uma vez que ocorre essa deposição, inflamação, né, dessas células renais, ela é irreversível e pode ocorrer perda renal, né, uma pequena porcentagem, mas existem vários casos na literatura, inclusive um artigo publicado por nós, pelo nosso grupo, que demonstra que muitos pacientes, né, que desenvolveram a doença do soro, né, pós, por exemplo, o recebimento de soro antiofídico, ele acaba desenvolvendo uma doença renal crônica e pode sim evoluir para uma insuficiência renal e necessidade de hemodiálise, né? A gente tem uma paciente que evoluiu para uma doença renal, uma doença renal crônica 2 anos após, né, o acidente ofídico, e hoje, 10 anos após o acidente ofídico, né, ela evoluiu para insuficiência renal e ela faz hemodiálise frequentemente e aguarda um transplante renal. Então, para demonstrar como é grave, né, a doença do soro, como ela pode evoluir para uma forma grave. Bom, então, nós vimos algumas desvantagens, né? Então, é caro manter esse rebanho equino, a vida desse animal é diminuída, a maioria desses anticorpos são não neutralizantes, cerca de 70%, e ainda pode ocorrer a doença do soro. E por último, né, se você for muito azarado e precisar desse soro uma segunda vez, esse soro pode ter menor eficácia. Como assim? Eu vou explicar. Então, vamos supor, né, eu contei a história que eu fui lá na fazenda do meu tio e fui mordida por uma jararaca, né, sobrevivi, lembra que eu não morri, porque eu recebi o soro do cavalo, né, antipotrópico, que neutralizou as toxinas de jararaca. Perfeito. Mas por azar, né, eu voltei na fazenda do meu tio, num outro momento, 3 meses após o primeiro acidente, e aí eu fui picada por um escorpião, né? Esse escorpião eu tenho que destacar que teria que ser um escorpião lá do sudeste, né? Porque aqui no norte o nosso escorpião não é tão tóxico, mas seria um do gênero Titius, tá? E aí, vamos supor que eu precisaria de um soro, né? Um soro anti-escorpiônico. Ah, mas agora é bem diferente, antes era para jararaca e agora é para escorpião, mas não deixa de ser o mesmo, a mesma fonte desse soro, que é o cavalo. Então, eu vou receber o quê? Um soro de equino, concordam? Só que nessa segunda administração eu já tenho células de memória, né, que vão produzir anticorpos rapidamente contra o anticorpo do cavalo. E o que pode acontecer? Então, aqui ilustrando, os meus anticorpos estão em azul, tá? O que pode acontecer? Pode acontecer que o meu anticorpo, azulzinho aqui, se ligue ao anticorpo do cavalo antes que ele se ligue à toxina, por exemplo, do escorpião. E se isso acontecer antes que ele se ligue à toxina do escorpião, ele não vai neutralizar a toxina do escorpião. Ou seja, numa segunda necessidade desse soro, se eu ainda tiver, né, célula de memória em alta quantidade, produção de altos títulos de anticorpos, anti-anticorpo de cavalo, eu não vou deixar que esse anticorpo do cavalo neutralizante consiga desenvolver a sua ação, efetuar a sua ação, que é neutralizar o antígeno, tá? Então, por isso que a gente fala que numa segunda administração, principalmente se for recente, né? Porque depois de vários anos, a gente sabe, após 5, 10 anos, né? A gente acaba diminuindo essa resposta de memória para um antígeno que a gente viu um longo período atrás.
tá? Mas se for recente, isso pode acontecer, pode ser que o soro não seja tão eficaz, tá? Perfeito. Bom, então nós vimos todas essas desvantagens do soro heterólogo, tá? Se alguém quiser se aprofundar um pouquinho mais, até as imagens que eu trouxe aqui nos slides, né? Então, é um artigo que a gente publicou em 2018, né? Eu sou a última autora, né? Não sei se vocês sabem, o último autor é sempre quem guiou, né? Desenvolveu a pesquisa. Ele é o líder da pesquisa e o primeiro autor é o que mais trabalhou, tá? Tá aqui Medical School, né? Então, mais uma vez, ressaltando a importância do nosso curso nessa universidade, mas quem tiver interesse, né, e quiser ler mais, pode pegar aqui o título e procurar um pouquinho mais nesse artigo, que a gente fala de todos esses problemas ocasionados pelos soros heterólogos, tá? Bom, então, devido a todas essas desvantagens, né, eu acho que ficou claro para vocês que é necessário buscar alternativas na produção desses soros heterólogos policlonais, tá? Antes de eu falar das alternativas, né, vamos recordar um pouquinho, né, um pouco dos mecanismos e conceitos de imunologia. Então, a gente sabe que como que a gente produz um anticorpo, né, no nosso organismo? Nós temos uma célula B que vai ser ativada pelo antígeno, né, pode ser ativado T independente, sem a dependência da célula TCD4, ou T dependente, recordando lá da nossa imunologia básica do primeiro ano. Mas enfim, quando essa célula B é ativada, né, ela vai se diferenciar ou em célula de memória, ou ela vai se diferenciar em plasmócitos, né, que vão produzir grandes quantidades de anticorpos. Perfeito. E ainda, relembrando a estrutura desse anticorpo, né, que a gente tem uma estrutura convencional de uma IgG, né, a gente sabe que o anticorpo ele tem 2 cadeias pesadas e 2 cadeias leves, certo? Nós temos a porção FAB, né, que vem do inglês Fragment Antigen Binding, que é o fragmento de ligação ao antígeno, que vai ser responsável por se ligar ao antígeno e neutralizar o antígeno. Ainda nós vamos ter a porção FC, né? Muita gente fala que é de constante, mas na verdade FC significa Fragment Crystallized, que é o cristalizado, mas não deixa de ser a porção constante, né, do anticorpo, que ela não se modifica. E essa porção FC vai ser responsável pela ativação do sistema imune e funções efetoras, né? Então, aqui vai estar envolvida a fagocitose, a DCC, por células TCD8-NK e ativação de complemento pela via clássica, tá? É importante eu relembrar onde estão as pontes de sulfeto desse anticorpo. Então, a gente tem aqui na região de dobradiça das cadeias pesadas, né? E aqui no final da FAB, tá? Não tem ligação de sulfeto aqui na porção variável, tá? E ainda, né, a figura não traz, mas dentro da região variável nós temos as regiões hipervariáveis, que são CDRs, né, que é CDR1, 2 e 3, que são as principais regiões, né, que variam para a ligação do antígeno. Tá, por que eu falei isso? Porque buscando alternativas na produção desse soro, a primeira alternativa que veio foi diminuir, né, o tamanho dessa molécula do anticorpo do cavalo. Então, uma IgG, a gente falou que tinha 150 kilodaltons, que tal a gente diminuir isso para 50, né, ou para 100 kilodaltons? Então, hoje os soros, né, do Butantan, inclusive, eles são tratados com algumas enzimas, né, ou pepsina ou papaina, para que eles sejam soros constituídos ou de FAB, né, então aqui é só a região que liga ao antígeno, ou de FAB'. Concordam que o importante é manter a região que liga e neutraliza o antígeno. A gente não precisa da porção FC, até porque é um anticorpo de cavalo, não vai ter função efetora no nosso organismo, tá? Então, tem vários soros que são constituídos ou de FAB' ou de FAB. Aqui eu trouxe um aqui de exemplo dos Estados Unidos, que é produzido em cabra, nem é produzido em cavalo, que é o Crofab, né, que são soros constituídos apenas de FAB, tá? Vantagem, né, de você ter um soro FAB ou FAB', né? Por ser menores, eles são distribuídos rapidamente
Então, tem alguns trabalhos que trazem, por exemplo, para a jararaca, né, que o veneno ele tem uma ação bem localizada, né, nos músculos, cheio de proteases, né? Então, talvez um soro menor administrado intravenosamente, ele vai acabar se difundindo pelos tecidos mais facilmente, né? Então, esses anticorpos é mais fácil deles serem distribuídos pelos nossos tecidos. Então, seria uma vantagem, né? E por ser menores, né? Eles são menos imunogênicos. Então, pensa no tamanho desses imunocomplexos que agora vão ser formados dessa malha, né? Então, diminuir, por exemplo, para 55 kilodaltons, um FAB, e uma IgG completa seria 150. Então, eu diminui 1/3 desse anticorpo. Então, eu vou diminuir o tamanho desses imunocomplexos. E eu diminuindo esse tamanho imunocomplexo, fica mais difícil deles serem depositados naqueles locais alvos, né? Pequenos vasos, articulações e os néfrons, tá? Então, tratando esses anticorpos com essas enzimas, né, transformando-os em FAB ou FAB', eu vou ter menor chance de desenvolver doença do soro. Como desvantagem, continua sendo heterólogos. Então, embora eles diminuíram de tamanho, continua sendo de cavalo. Então, vai ativar o meu sistema imunológico e eu vou produzir anticorpo anti-cavalo. Concorda? Perfeito. Tá. Para melhorar isso, né, veio uma nova alternativa, que foram os anticorpos monoclonais, tá? A história dos anticorpos monoclonais começa em 1975, com Kuller e Milstein, tá? O que seria um anticorpo monoclonal? Como ele é produzido, tá? Então, através dessa técnica, né, de 1975, que é a técnica do hibridoma, esses anticorpos monoclonais são produzidos de que forma? Em vez de você imunizar o cavalo, você imuniza um camundongo com o seu antígeno-alvo, por exemplo, a toxina do tétano, um exemplo, tá? Toxina tetânica. Aí o camundongo vai produzir, né, células B de memória para essa toxina. Eu vou recolher essas células B do camundongo e vou fundir com células humanas de mieloma, né? Então, formando o que a gente chama de hibridomas, tá? Então, eu vou fazer essa fusão. Como trata-se de célula cancerígena, né? Ela tem um alto poder de proliferação e produção de anticorpos, tá? É claro que aqui tá bem sumarizado, né, essa técnica, né? Porque depois dessa fusão tem que colocar para crescer num meio específico, onde só vão sobreviver as células fundidas. As células que não fundiram vão morrer. E posteriormente, né, que a gente tem os hibridomas, a gente separa cada célula em um pocinho para a gente ter um anticorpo de uma única especificidade, que é um anticorpo monoclonal no final. A técnica do hibridoma, né, como eu disse, ela foi descrita em 1975 por esses 3 cientistas, os quais ganharam também o Prêmio Nobel em 1984 por suas descobertas. Mas, no entanto, né, voltando lá quando eu expliquei rapidamente a técnica do hibridoma, nesse caso a gente não usa cavalo, ótimo, mas quem que a gente imunizou aqui? O camundongo, certo? Então, no final, esses anticorpos monoclonais, o que é monoclonal? Eles têm uma única especificidade, tá? Mas no final, eles não vão ser de cavalos, ótimo, mas eles vão ser de camundongo, então eles vão ser murinos. E aí, sendo murinos, eles ainda podem ativar o nosso sistema imunológico. Continua sendo estranho, né? Em vez de eu ativar a produção de anticorpo anti-cavalo, eu vou ativar uma produção de anticorpo anti-anticorpo murino. E aí, nós humanos, vamos desenvolver uma resposta a esses anticorpos produzidos pela técnica do hibridoma, que é chamada de resposta RAMA, que vem do inglês Human Anti-Mouse Antibody. Então, são anticorpos humanos contra camundongos, tá? Em geral, né, anticorpos produzidos por essa técnica, eles deve ser realizada uma administração única, então você não deve necessitar deles numa segunda vez. E eles podem também causar reações de hipersensibilidade, incluindo hipersensibilidade tipo 3, que é a doença do soro. Então, a vantagem que trouxe, né, a técnica do hibridoma é que não utiliza o cavalo e o custo é menor. Por que o custo é menor? Depois que vocês têm
esse clone de hibridoma, por exemplo, específico, um clone, né, específico para uma toxina tetânica, você não precisa mais do camundongo, você não precisa mais de toxina, você pega esse único clone e coloca para crescer em meio de cultura e no final você vai ter, assim, infinitos anticorpos, tá? Então, o custo acaba sendo diminuído após a seleção desses clones. E a outra vantagem, como eu disse, produz grande quantidade de anticorpos. É só você aumentar a produção da sua cultura em grandes tanques de fermentação, assim como é feito em cervejaria, tá? Ótimo. Só que desvantagem, né, da técnica de hibridoma, continuam sendo heterólolos, continuam sendo anticorpos de animais. Não é mais cavalo, mas agora é murino. Então, veio a tecnologia dos anticorpos monoclonais recombinantes para tentar diminuir a resposta Rama. Lembra da resposta Rama? Human Anti-Mouse Antibody? E aí vieram os anticorpos quiméricos e humanizados. E posteriormente humanos, a gente vai chegar lá, tá? O que são anticorpos quiméricos e humanizados, né? Então, o anticorpo produzido pela técnica do hibridoma, anticorpo monoclonal produzido pela técnica do hibridoma, que é produzido no camundongo, ele é 100% camundongo, certo? Não se atenha agora nessa nomenclatura que eu vou explicar ela daqui a pouco na aula, tá? Mas esse anticorpo todo de camundongo, ele pode ativar o meu sistema imunológico e eu produzir anticorpo de camundongo. Então vieram os anticorpos recombinantes, ou seja, vamos fazer uma quimera, né, desse anticorpo de camundongo e deixar ele o mais humano possível. Então primeiro vieram os anticorpos quiméricos. Olha aqui, deixaram só a porção variável, né, de camundongo, porque é a parte que se liga ao antígeno. Não tem como modificar toda essa parte, porque a descoberta dessa sequência de ligação antígeno foi feita através do processo de imunização. Mas toda essa outra parte aqui, ó, né, o restante da FAB e toda a FC foi substituída por sequências de anticorpos humanos, né? Então, o anticorpo quimérico, ele tem cerca de 25 a 30% apenas de proteína animal e de 75 a 70% de proteína humana, tá? Mas ainda não tá bom, né? A gente tem de 25 a 30% é animal, então ainda não tá bom. A gente queria um anticorpo totalmente humano, né? Aí vieram os anticorpos humanizados, então vamos melhorar isso ainda mais. Vamos substituir mais partes por proteína humana. Mas não é possível que trocar os CDRs. Lembra as regiões hipervariáveis, que são as responsáveis por se ligar ao antígeno? Então mantém essas regiões de camundongo e o resto substitui por humanas. Então o anticorpo humanizado, eles têm cerca de 5 a 10% apenas de proteína animal, no caso de camundongo, e de 90 a 95 humana. Então melhorou ainda mais. Ótimo. Só que, embora eles melhoraram bastante, né? Então, antes era 100% era camundongo, aí veio o quimérico, é só 25 a 30% camundongo, aí vem o humanizado só de 5 a 10% é proteína de camundongo. Embora melhorou muito isso, qual que é o problema aqui? Continua tendo proteína heteróloga, proteína de camundongo, né? Então, o objetivo era o que? Produzir anticorpos totalmente humanos. E isso é possível hoje com essa técnica, que é a técnica de phage display. Por quê? Não uso rebanho equino, não tem doença do soro, anticorpo é totalmente humano, não tem baixa eficácia na segunda administração, anticorpo totalmente humano, e não tem anticorpos não neutralizantes, porque você só vai inocular, né, no paciente aqueles anticorpos específicos para o seu alvo, tá? A técnica de phage display, né, o primeiro registro, né, dela foi em 1985, onde esse pesquisador, o George Smith, ele produziu uma biblioteca de peptídeos na superfície de bacteriófagos. O que é isso? Bacteriófagos são vírus, né, que infectam bactérias. E aí na superfície desse vírus, ele pôs pequenas proteínas, que são peptídeos, né, de diferentes sequências, né, infinitas, basicamente. E aí fez essas bibliotecas de fago, né, com peptídeos. Tá.
Mas aí, em 1990, né, 5 anos depois, o George Smith é lá dos Estados Unidos, tá? E esses experimentos foram desenvolvidos na Universidade de Missouri. Mas em 1990, 5 anos depois, né, um grupo lá de Cambridge, né, do MRC, na Inglaterra, ele produziu a primeira biblioteca agora de bacteriófagos, vírus, né, fagos, por isso que a técnica chama phage. Mas na superfície desses fagos eles colocaram anticorpos, porque anticorpos também são proteínas, né? E produziram a primeira biblioteca de fago anticorpos, tá? Então, isso foi em 1990, a biblioteca de fago anticorpos, e a primeira biblioteca de phage display foi em 85. Então, hoje, né, em 2020, nós completamos 35 anos de phage display. Parece que faz muito tempo, gente, mas isso, né, na ciência, 35 anos é bem pouco, né? Só para relembrar, né, a técnica de imunização de animais, descrita pela primeira vez lá por Behring, já tem mais de 100 anos e ainda é utilizada. Tá, então vamos esclarecer esse phage display, nessa técnica de phage display, né, para ficar um pouco mais simples de entender. Então, primeiro, o que é phage display, né? Vem do inglês, disposto no fago. Então, é quando esses cientistas colocaram alguma molécula para ser apresentada na superfície de fago. Fagos são vírus que infectam bactéria. Perfeito. Só que um vírus, ele é muito pequeno, né? Se a gente fosse colocar um anticorpo inteiro na superfície do vírus, iria ficar um negócio enorme, além de ser muito difícil, né, realizar essa clonagem, que seria uma sequência muito grande, muito extensa, para ser codificada por um vírus, né? Então, os cientistas falaram, mas por que a gente vai clonar um anticorpo inteiro na superfície de um vírus, sendo que é só essa região que é importante para neutralizar um antígeno, né, que é a região variável, lembra? Então, eles falaram, vamos clonar só essa região na superfície do vírus. Perfeito. Olha, mas nessa região não tem nenhuma ponte sulfeto. Vocês lembram onde tá as pontes? Aqui, ó, entre F e AB e aqui no meinho, entre as duas pesadas, né? Então, o que fizeram? Clonaram a variável de pesada, a variável de leve e uniram com um link. Então, não é uma ponte sulfeto, sim outros aminoácidos, tá? Esse linker. E aí, o tamanho desse anticorpo é de aproximadamente 28 kDa, diferente de 150, que é a IgG total. Tá. E fizeram a primeira biblioteca de phage display com anticorpos humanos. Então, o que é essa biblioteca? Então, eles pegaram doadores saudáveis humanos, né? A última biblioteca que tem relatos foram 16 doadores, não são muitos, mas, por exemplo, eu poderia pegar os 90 alunos dessa classe, né, de doador. E aí, eles fizeram o quê? Eles separaram os linfócitos B desses doadores, né? Então, aqui exemplificados os linfócitos B. Posteriormente, né, através de técnica de PCR, eles amplificaram as regiões de variável da cadeia pesada do anticorpo e variável da cadeia leve do anticorpo desses linfócitos desses doadores. Então, aqui a gente tem várias sequências de variável de pesado e variável de leve. Então, fizeram isso de mim, de você, do outro aluno, de todo mundo, né? De todos os doadores. Posteriormente, foi feito que uma recombinação aleatória. Então, pega todas as minhas variáveis de leve e pesada e junta com todos os outros doadores. Então, no final, vai ter variável de pesada minha com o doador laranjinha, variável de pesada minha com o doador azulzinho, variável de pesada... Ou seja, acaba amplificando ainda mais essa diversidade de anticorpos, né? Então, no final, você não tem só anticorpos desse doador, daquele doador, você tem de cada um e de todos recombinados, tá? E aí, pega essa sequência, variável pesada e leve com linker, que é o single chain FV, vou voltar tá? Que seria só esse, que é o fragmento variável single, né? Cadeia única, com linker. E clona na superfície do fago. Então, aqui tem representado um bacteriófago, que é um vírus de bactéria, e clona nessa superfície. Para ter certeza que vai estar na superfície, eles clonam junto com uma proteína essencial de superfície desse fago, que no caso foi essa proteína P3, tá?
E aí no final amplifica, né, esses fagos e você tem a sua biblioteca. O que é biblioteca, gente? É um conjunto. No caso, é um conjunto de fagos anticorpos. E essa biblioteca ela vai dentro de um potinho. E dentro desse potinho, então, é possível você ter todos os anticorpos presentes em vários indivíduos num único potinho, ou seja, você vai ter em cerca de 10 elevado à oitava anticorpos com especificidades diferentes, tá? Isso é muita coisa, pensa em 10 por mais 7 zeros, tá? Então, é muita coisa. Então, com uma biblioteca de phage display de anticorpos, você consegue o que? Selecionar anticorpos para qualquer alvo, tá? Tá, e o que tem o phage display com o nosso organismo? Como que ocorre essa seleção de anticorpos? Então, eu gosto muito dessa figura que ela mostra, compara, na verdade, o phage display com o nosso sistema imunológico. Então, o phage display foi uma sacada de mimetizar o que acontece no nosso sistema imunológico. Então, vou explicar. Então, aqui na esquerda a gente tem os nossos clones de linfócito B com o BCR na superfície, aqui exemplificado por um anticorpo na superfície. E aí a gente vai encontrar, por exemplo, uma bactéria, né, que vai invadir o nosso organismo, e aquele clone específico, no caso foi o amarelinho, ele vai proliferar, vai ser ativado e proliferar. Perfeito, vamos comparar com o phage display. Com o phage display, a gente não tem vários clones de linfócito B, a gente tem vários fagos anticorpos, né, que são os bacteriófagos com aquele monte de single chain FV na superfície. E aí você vai o quê? Desafiar, né, essa biblioteca com todos os fagos anticorpos, aquela 10 a oitava que eu expliquei, frente a um antígeno que a gente imobiliza em uma superfície. Então, aqui exemplificando a mesma bactéria, ó. E aí você joga essa biblioteca e alguns clones vão ligar. Então, por exemplo, ligou só esse amarelinho. Tá, como são fagos anticorpos, eles infectam bactéria, o que eu faço? Eu pego esse que ligou, né, os outros eu elimino, lavo e coloco para crescer numa cultura de bactéria só esse. Né? Então, um que infectou uma bactéria vira 2, esses dois que infectou 2 bactérias, cada um vira mais 2 e vai amplificar só esse fago anticorpo. Perfeito, então aqui já é um monoclonal, não é a mesma especificidade? Aqui também são clones, né, que proliferaram, mas são monoclonais, é o mesmo clone, tá? Proliferei aqui no phage display. Qual que é o próximo passo? A gente não quer injetar, mesmo que são vírus de bactérias, né, os bacteriófagos não vão infectar células humanas, mas a gente não corre o risco, né, de fazer uma mutação e amanhã eventualmente causar uma doença em seres humanos. Então, ninguém quer injetar anticorpos de phage display junto com vírus. Então, a gente muda essa linhagem de expressão e aí no final dessa etapa a gente vai ter anticorpos solúveis, não tem mais vírus. Esses anticorpos são purificados e são utilizados para neutralizar o antígeno. Né? Lembrando que esse anticorpo é só a parte variável, né? O single chain FV. E o mesmo ocorre no nosso sistema imunológico, né? O linfócito B, aquele clone prolifera, se diferencia em plasmócito e produz anticorpos solúveis para neutralizar o antígeno, tá? Então, essa é, né, bem resumidamente, a técnica de phage display. Tá, mas quais seriam as vantagens, né, dessa técnica de phage display? O soro produzido por phage display ele vai ser homólogo, né? Não é produzido em humano, é produzido in vitro, mas ele é totalmente humano e administrado em humano, então é uma soroterapia homóloga. Não vai desencadear a doença do soro, porque é 100% humano o anticorpo. Possui 100% de anticorpos neutralizantes. É eficaz mesmo em uma segunda administração, porque não ativa a memória, né, do sistema imunológico daquele indivíduo que recebeu o soro. Não necessita de grande quantidade de peçonha, uma vez, aqui exemplo de peçonha, mas de qualquer toxina ou outro antígeno. Uma vez que você já tem o seu clone, é só você amplificar, né? Você não precisa mais voltar em todas as etapas de seleção do melhor anticorpo, com maior especificidade, tá? E o single chain FV, né, como ele é bem pequenininho, tem 28 kDa, lembra? O FAB tem 55, a IgG tem 150. Então, acredita que o single chain FV, embora ele seja pequeno, ele acaba se distribuindo mais rapidamente pelos tecidos. Então, essa seria uma vantagem.
Mas existe uma desvantagem que não vai aparecer aqui no slide, que é, por ele também ser pequeno, ele é eliminado mais rápido. Então, você acaba precisando, né, de mais anticorpos do que, por exemplo, uma FAB ou uma IgG, tá? Mas como são todos humanos, não teria problema de você precisar de mais, tá? Bom, então agora a gente viu um pouco dos anticorpos monoclonais recombinantes, né? A gente viu o totalmente murino, o quimérico, o humanizado e vimos também o humano por phage display. Esses anticorpos, gente, monoclonais, né? Eles são conhecidos como biofármacos, né? E eles estão sendo utilizados com várias aplicações terapêuticas, né? Inclusive diagnósticas, mas terapêuticas para doença autoimune, câncer, trombose, né? Que são várias doenças hematológicas, na verdade, asma, transplante, entre outras, né? Então, existe o mercado farmacêutico, ele está assim repleto desses novos biofármacos, né? Constituídos de anticorpos monoclonais. Infelizmente, até o momento, a gente não tem nenhum anticorpo monoclonal para pessoas animais no mercado, tá? Aqui eu trouxe, né, para curiosidade, que esses anticorpos monoclonais recombinantes, né, eles estão rendendo lucros superiores a 150 bilhões para as indústrias farmacêuticas agora em 2020, e espera-se que esse número, né, esses lucros, ultrapassem 200 bilhões em 2022. Então, é muito dinheiro, tá? Eu fiz essa pesquisa recente, foi semana passada, e vocês podem pesquisar também, são os anticorpos monoclonais, né, os MABs, aprovados pelo FDA até o momento, são 138 anticorpos monoclonais aprovados, né, então assim, esse número, e ele está constantemente crescendo, né, então são vários anticorpos monoclonais agora em fases clínicas 1, 2, 3, então ele deve aumentar, né, ele está aumentando exponencialmente, né, durante os anos. Então, agora que a gente entendeu um pouco sobre os anticorpos heterólogos, né, produzidos em animais, e a soroterapia homóloga, né, que seria via anticorpos monoclonais, a gente viu também anticorpos monoclonais produzidos pela técnica do hibridoma, os anticorpos monoclonais recombinantes, né, quiméricos humanizados, e vimos, por último, a tecnologia de phage display, onde é possível produzir anticorpos totalmente humanos. Ótimo. Mas o que eu queria trazer para vocês agora é a nomenclatura desses anticorpos, né? Que para mim ela é essencial para vocês, futuros médicos, uma vez que vocês conseguem, conhecendo essa nomenclatura, identificar, né, a fonte, né, do anticorpo que vocês podem ter que vir administrar no paciente, tá? Então, vou ser mais claro nos próximos slides. Essa nomenclatura, né, dos anticorpos monoclonais, ela foi sugerida em 1990 pela World Health Organization após a colocação desse anticorpo OKT3 ou muromonab no mercado, tá? Que é um anticorpo para prevenir rejeição aguda de transplante. E aí veio a World Health Organization, então introduziu essa nomenclatura que ela é denominada INN, que é a nomenclatura para anticorpos monoclonais, tá? Que vem do inglês International Non-Proprietary Name, tá? Como que é essa nomenclatura, tá? Então, um anticorpo monoclonal, ele pode ter o seu nome comercial, a indústria farmacêutica pode aleatoriamente escolher, sim, mas ele também tem que ter a nomenclatura INN. Então, em geral, esses anticorpos monoclonais têm 2 nomes, tá? Vocês vão encontrar isso. Tá, então, como seria essa nomenclatura INN? Ela é constituída de um prefixo, fantasia, que aqui a indústria farmacêutica, o inventor pode escolher. Posteriormente, ela vai ter uma parte A, que vai estar relacionada com o alvo desse anticorpo. Então, o alvo do anticorpo é uma molécula, é uma célula, é um órgão. Então, vai ter essa parte A da nomenclatura. Posteriormente, vai ser seguido por uma parte B, que vai estar relacionada com a fonte, né? Onde é produzido esse anticorpo. Então, é a espécie no qual o anticorpo é produzido. Então, anticorpo produzido em camundongo por hibridoma, então ele é totalmente murino? Não, ele é quimérico, ele é humanizado, ele é totalmente humano, então é a fonte. E por último, né, o sufixo MAB, que vem de anticorpo monoclonal, né?
Monoclonal antibody do inglês. Perfeito. Então, agora, aqui embaixo a gente vê, né, a parte A e a parte B, exemplos, né, de como deve ser. Então, por exemplo, se for o alvo for uma bactéria, tem que ter o by no meio. Se o alvo for um tumor, tem que ter o tu. Se o alvo for um vírus, tem que ter o vi, né? Se o anticorpo for totalmente murino, ele tem que ter o. Se ele for humanizado, zu, né? E terminar em mab. Então, a gente vai ver alguns exemplos, né? Para vocês fixarem essa nomenclatura. Então, aqui eu trouxe o adalimumab, né? Que é o Humira, que é um anticorpo anti-TNF-alfa, tá? Então, vamos separar as sílabas, né? Então, olha aí, ó, Humira seria o nome comercial lá da indústria farmacêutica e adalimumab é a nomenclatura INN. Então, a gente pega o adalimumab, separa em sílabas para a gente conseguir entender essa nomenclatura. Então, ADA é o prefixo fantasia, LI, se a gente olhar aqui, né, na nossa tabela, né, na parte A da nomenclatura, o que seria LI é imunomodulador, ótimo. U seria humano, né? Pode ver que não tem mu aqui, tá? Então, U é humano e MAB é anticorpo monoclonal. Então, trata-se de um anticorpo monoclonal anti-TNF-alfa, né? Que é uma citocina, né? Que é utilizado para tratar doenças autoimunes, principalmente artrite reumatoide, né? Então, é um imunomodulador. E esse anticorpo, ele é totalmente humano, tá? Bevacizumab, né? O nome comercial é o Avastin. Vamos separar a nomenclatura INN, né? Que é o bevacizumab. Beva é o prefixo fantasia. Se a gente olhar aqui na nossa parte A, o si é cardiovascular. Zu, ele é humanizado. E mab é o sufixo de anticorpo monoclonal. Trata-se de um anticorpo anti-VEGF-A, utilizado para tratar câncer, né? O VEGF-A, gente, é um fator de estimulação de endotélio, né? Que ele é aumentado em alguns cânceres e na degeneração macular, que é uma doença oftálmica, tá? Então, ele é utilizado para isso, porque ele bloqueia, né? Esse fator estimulador de vasos vascular e acaba diminuindo, né? O tumor e a degeneração macular. Ótimo. Próximo. Olha aqui o rituximab, né? O nome comercial é Rituxan, a nomenclatura INN vamos separar em sílabas. Ri é o prefixo fantasia. Tu, a gente já até falou, né? Tumor. Xi é porque ele é quimérico, né? E mab é o sufixo. O rituximab é um anticorpo anti-CD20, né? Que ele bloqueia linfócito B e é utilizado para tratamento de leucemia e linfoma. Olha aqui, ó, se ele é quimérico, gente, ele tem o quê? De 25 a 30% da proteína animal, né? Murina. Aqui um outro exemplo, né? Lokivetimab, né? O nome comercial é Cytopoint. A gente separando em sílabas, o Lo é o prefixo fantasia, o Ki vem de interleucina, são as citocinas, né? VET, olha que interessante, é de uso veterinário. Então, esse aqui tem os dois, né? Ele tem a interleucina, VET, uso veterinário, e MAB, que é o anticorpo monoclonal. Trata-se de um anticorpo anti-acitocina IL-31 e é utilizada para tratamento de dermatite atópica de cachorro, tá? Nós temos aqui mais um exemplo, Raxibacumab, né? Estou separando em sílabas. A gente tem aqui o prefixo fantasia, bactéria, humano e anticorpo monoclonal. Ele trata-se de um anticorpo anti-antrax, anti-toxina do antrax, para tratar inalação por antrax, tá? Mais um aqui, denosumab ou denosumab, né? O nome comercial é Prolia, separando as sílabas da nomenclatura INN. Nós temos aqui o prefixo fantasia, olha aqui na tabelinha, né? Tem de osso, né? Bom. Humano e MAB, né? Então, aqui nós temos um anticorpo anti-Ranquiel, utilizado para tratamento de osteoporose,
tá? E aqui o último, Capilacizumabe, né, ou Cablive, né, separando em sílabas, prefixo fantasia, Si, cardiovascular, novamente, Zu, humanizado, se é humanizado é 5 a 10% da proteína heteróloga, e Mab, anticorpo monoclonal. Trata-se de um anticorpo anti esse fator de von Willebrand, tá? É utilizado para tratar trombocitopenia púrpura, né? Que é uma desordem de coagulação rara. Foi o primeiro tratamento para tratar essa doença rara. E é interessante que é o primeiro anticorpo do tipo nanobody. Então, lembra o single chain FV, que tem a variável de leve, a variável de pesada e um linker? Quando a gente só tem uma variável, né, a gente chama de nanobody, né? Alguns anticorpos, mesmo eles sendo em uma única cadeia, uma cadeia simples, eles conseguem neutralizar, tá? Então, foi o primeiro nanobody aprovado, né, em 2018 e 2019. Quem quiser saber mais sobre os nanobodies, pode estudar os anticorpos de camelos, tá? Nanobodies, não sei se vocês sabem, mas camelos não produzem anticorpos como nós, né? Não tem tipo IgG, né? Eles produzem os nanobodies, são anticorpos de cadeia única, tá? É os VHH. Quem tiver curiosidade pode procurar mais sobre os anticorpos de camelos. Bom, então, embora eu seja imunologista e gosto de todos os tópicos, né, da imunologia, para mim, assim, é bastante prazeroso falar sobre soroterapia e doença do soro. Assim, fico feliz de trazer essa nomenclatura e um pouco da história para vocês, porque, né, toda a minha formação, né, mestrado, doutorado e pós-doutorado foi realizada com a técnica de phage display, né? Então, eu trabalhei muito com a produção desses anticorpos monoclonais, principalmente para toxinas animais, né? Então, hoje já são 14 anos que eu venho trabalhando com phage display, né? Eu não vou poder detalhar muito, né, sobre essas pesquisas, talvez numa outra oportunidade, até porque essa aula está muito extensa, vocês vão depois ficarem bravos comigo, mas aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Então, foi possível a gente produzir, né, o grupo de pesquisa, o Serumab, né? Então, é um anticorpo monoclonal totalmente humano, né, para algumas neurotoxinas do escorpião do tipo Titius. Nós fizemos o Crotumab, é um anticorpo totalmente humano para fosfolipase de cascavel. E aqui outros exemplos, Microrumab, que seria para coral, Laquezumab para laquese, Botrumab para jararaca. E aqui em especial o Afribumab, né, que é um anticorpo específico para melitina, que é o componente majoritário, né, cerca de 60% e 70% da peçonha de abelha. Então, aqui eu fiz um destaque maior porque a gente sabe que hoje não tem um soro heterólogo de cavalo para tratamento de abelhas, né? O maior dano, né, causado por abelhas, a gente sabe que são os choques anafiláticos, né, para as pessoas alérgicas, mas em caso de envenenamento por múltiplas picadas, né, então quando você recebe mais de 100 picadas, que isso é bem comum, né, principalmente para apicultores, não existe nenhum tratamento, então a pessoa vai a óbito, tá? Principalmente nesses envenenamentos graves com mais de 100 picadas. Isso é porque o Butantan não quer produzir um soro? Não é. É porque não é possível imunizar animais, né, convencionalmente com um veneno de abelha, porque a melitina não é uma proteína imunogênica, né? Então ela tem várias peculiaridades, né? Mas não é possível produzir anticorpo para ela. No entanto, utilizando a técnica de phage display, nós não utilizamos células, né? Então, o vírus e o anticorpo na superfície foi possível sim a gente produzir um anticorpo antimelitina. Hoje esses acidentes por abelhas estão aumentando muito, né? A gente sabe que teve todo o problema do surgimento das abelhas africanizadas, né? Que é um problema que se iniciou no Brasil. Então, o Brasil, ele tentou produzir um mel de boa qualidade, mas com alta produção. Então, as abelhas africanas apresentavam alta produção de mel e as europeias um ótimo mel, né, bem adocicado. Então, eles fizeram um híbrido dessas duas espécies, né, produzindo as abelhas africanizadas. Foi um sucesso, né, então ficou alta produção de mel e com boa qualidade, mas essas abelhas apresentaram uma disfunção, né,
e elas se tornaram muito agressivas, né? Então elas atacam em enxame, né? Sem motivo. As abelhas africanizadas acabaram sendo soltas por acidente, né? Em Rio Claro, no interior de São Paulo. E hoje, né? Ela já está até no norte dos Estados Unidos e espera-se que até 10 anos para frente ela chegue ao Canadá. Lá no Texas a gente tem muitos acidentes, né, com abelhas africanizadas, né, então é bem comum ter vários avisos, né, em alguns locais lá do estado, enfim. Então esse problema ele tem se agravado muito, né, os acidentes por picadas múltiplas de abelhas, então a gente espera, né, a gente está patenteando agora esse anticorpo, então a gente espera que logo, né, pelo menos o de abelha, que não existe, né, um soro heterólogo, ele venha a atingir o mercado farmacêutico. Aqui eu trouxe alguns artigos, né, publicados pelo grupo com Field Display e produção desses anticorpos monoclonais para toxinas animais, tá? Mas assim, eu queria destacar aqui, né, já fazem 126 anos que o Calmette produziu o primeiro soro lá que ele falava que era polivalente lá na França. Já fazem 119 anos que o Vital Brasil produziu o primeiro soro, né, no Brasil, que foi em 1901, soro antiofídico para jararaca e cascavel, né, o soro monovalente. E a gente tem 35 anos desde que George Smith descreveu a técnica do Field Display. Mas a gente ainda não tem, né, então aqui contando um pouquinho da história da soroterapia, a gente não tem nenhum antiveneno monoclonal humano no mercado, né, que a gente denomina de nova geração de antivenenos. Então ainda não existe nenhum disponível no mercado. E aí vem algumas perguntas, né, por que não tem nenhum no mercado, né? A gente viu que o FDA já aprovou 138, né, porque eles são caros, porque eles geram pouco lucro, porque é doença tropical negligenciada, né? O ofidismo é uma doença tropical negligenciada, porque tem poucas pesquisas na área, porque falta interesse pelo governo, porque falta interesse das indústrias farmacêuticas. Então, na verdade, é um conjunto, né, de todos esses fatores, né? E a pergunta é quando que a gente vai ter, né, esses MABs, né, esses UMABs, anticorpos monoclonais humanos, né, como uma nova geração de antivenenos, né? Essa pergunta ainda, infelizmente, eu não consigo responder. Mas, por outro lado, né, a gente vê que a gente tem vários anticorpos monoclonais, né, humanos no mercado para tratar outras doenças, e muitas são doenças raras, né, que acaba cometendo bem menos indivíduos do que, por exemplo, o ofidismo, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, o adalimumab, que é para artrite reumatoide. A gente tem esse para psoríase, que é o brodalumab, a gente tem esse alirocumab da Sanofi, né, que é para tratar colesterol. Uma das razões, né, que a gente acredita que existe baixo interesse em produzir anticorpos monoclonais para peçonhas animais, né, para envenenamentos, é o custo, né? Então, hoje, esses anticorpos monoclonais são caríssimos, esses tratamentos, né? O nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, paga por eles, né? Não é tão fácil, né, você conseguir esse tratamento gratuito, então você tem que tentar outras drogas, né, mostrar que elas não funcionam, enfim, tem toda uma burocracia, mas se realmente for necessário, o SUS paga por esse tratamento. Aqui esse artigo, né, ele está um pouquinho antigo, ele é de 2009, mas ele mostra quanto que custa, né, um tratamento com adalimumab ou infliximab, né, os dois é para tratar doença autoimune. Nesse caso eles colocaram para doença de Crohn, mas ele também é bem comum para tratar artrite reumatoide, tá? Mas aqui mostrando aqui para o sistema público, né, o adalimumab ficaria cerca de 52 mil por ano, né, para tratar um paciente por ano. E o infliximab, que depende muito da dose, mas, por exemplo, uma dose de 40... Não, aqui na verdade depende do peso. O adalimumab é independente do peso, o infliximab depende do peso. Mas uma pessoa que de 80 quilos, né, ficaria 58 mil. E para o sistema privado, né, esses custos aumentam ainda mais, tá? Então, assim,
é muito rentável, né, para essas indústrias farmacêuticas, né, a produção e venda deles, mas por outro lado, principalmente para o nosso país, que arca, né, com esses medicamentos, acaba sendo um gasto muito grande. Quem quiser saber mais, né, sobre o custo, né, desses anticorpos recombinantes, né, como antivenenos, né, tem esse artigo do Andreas, que é o pesquisador lá da Dinamarca, né, que eu fiz meu pós-doutorado ano passado. Ele traz, é bem interessante, que é bem semelhante esse custo, né? Então ele traz aqui que um antiveneno heterólogo, né, produzido em cavalo, ele custa de 13 a 1.120 dólares o tratamento de um paciente, tá? E ele fala que o recombinante, ó, ele vai custar de 48 a 1.354 o tratamento por paciente. Então, assim, é bem equivalente esse custo. Então, a gente vê que, na verdade, é muito mais falta de interesse, né, principalmente das grandes indústrias farmacêuticas. Aqui eu gostaria de finalizar com essa foto, né? Então, aqui na primeira foto tem eu com o professor Eupídio. O professor Eupídio fez um pós-doc em Cambridge, no MRC, onde foi descoberta a biblioteca de phage display com anticorpos humanos na década de 90, e ele acabou trazendo a primeira biblioteca de phage display, né, lá da Inglaterra para o Brasil. Então, ele foi o pioneiro com phage display no Brasil, né? E ele foi meu orientador de mestrado e doutorado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Infelizmente, né, ele faleceu agora em 2019, o ano passado, né, e deixou bastante saudade. Então, ele foi realmente um dos meus maiores mestres, né, na tecnologia de anticorpo monoclonal. Aqui no meio tem, esse é meu marido, Felipe, e esse aqui é o professor Andreas, né, ele é bem jovem, né, e assim, é um profissional que eu admiro muito, né, e ele está trabalhando com a produção desses anticorpos monoclonais para venenos na Dinamarca, né? Ele tem vários financiamentos de IRC, lá da União Europeia, entre outros, né? E a gente conseguiu avançar muito com esses anticorpos durante esse pós-doutorado que eu realizei lá. E por último, não sei se vocês lembram desse pesquisador, né? Que é o Gregory Winter, né? Eu tive a oportunidade de o encontrar e conversar com ele num congresso que eu fui na Suécia, né? Quem me apresentou, na verdade, foi o professor Andreas, ele. Mas só para vocês verem quem é ele, né? Então, esse pesquisador, né? Que é o Greg Winter, ele ganhou o prêmio Nobel recente, agora em 2018, por suas descobertas com phage display e produção de anticorpos monoclonais, né? Então, ele foi um dos pioneiros a produzir a biblioteca de phage display com anticorpos lá no MRC, na Inglaterra, e para mim é muito, assim, me sinto lisonjeada em ter uma foto com ele. Bom, finalizando a nossa aula de hoje, né, então vamos ao nosso resumo. Nós vimos um pouco da história da soroterapia, né, então ela iniciando lá com Behring, com o soro antidifitérico, depois juntamente com o quitasato, soro antitetânico. Aí nós viemos com Albert Calmet lá na França, produzindo o soro que ele acreditava ser polivalente. Depois, em 1901, nós temos Vital Brasil produzindo o primeiro soro monovalente. E em 1904, a gente tem Paul Ehrlich, né, que traz pela primeira vez que os soros apresentam anticorpos através da teoria das side chains e das magic bullets. Né? Nós vimos algumas definições importantes, né? Imunidade passiva, ativa, anticorpos policlonais, monoclonais, soroterapia homóloga e heteróloga, e vimos como que ocorre a produção e a aplicação desses anticorpos policlonais na soroterapia, né? Inclusive nós vimos um vídeo do Instituto Vital Brasil. Posteriormente nós vimos as desvantagens dessa soroterapia heteróloga de cavalos, né? Então é caro manter esses animais, existe uma redução da vida média desse animal, presença de anticorpos não neutralizantes, né, aproximadamente 70%, reações de hipersensibilidade, incluindo doença do soro, que nós vimos detalhadamente, e uma menor eficácia, se necessário, uma segunda administração. Aí nós vimos algumas alternativas, né, que seria o que? Tratar esse soro com algumas enzimas, né, tornando os soros compostos por anticorpos do tipo FAB ou FAB'. Vimos ainda os anticorpos monoclonais pela técnica do hibridoma, né,
ainda esses anticorpos sendo melhorados, aprimorados através da tecnologia dos anticorpos recombinantes, né, onde nós vimos anticorpos quiméricos e humanizados, e por último nós vimos os anticorpos totalmente humanos produzidos por phage display. Ainda nós vimos a nomenclatura desses anticorpos, né, principalmente a gente deu ênfase dos anticorpos totalmente murinos, quiméricos, que tem aquela nomenclatura Xi, e humanizados U, e totalmente humanos U. E ainda a gente classificou alguns anticorpos, né, para vocês entenderem melhor essa nomenclatura INN. E por fim nós vimos a importância desses anticorpos monoclonais para a indústria farmacêutica, os lucros, né, que esses anticorpos monoclonais vêm gerando, e a eficácia desses anticorpos monoclonais no tratamento de diferentes doenças. E obrigada.